Salve, salve, galerinha! Voltamos aqui para falar sobre níveis de governança corporativa das empresas listadas na Bolsa Brasileira, na B3 Bolsa Brasil Balcão. Lembrando que a gente já falou aí sobre análise de ações, análise fundamentalista, análise gráfica, né? Que é para você saber o momento certo de comprar ou vender as suas ações, se vale a pena ou não, se a empresa tem perspectiva de crescimento. Mas além disso tudo, o pessoal costuma olhar muito também para os níveis de governança corporativa. Governança corporativa nada mais é do que a forma como essa empresa aí trata com o público. E aí a Bolsa criou 3 níveis, melhor dizendo assim, de governança corporativa, aonde esses níveis determinam, obviamente, e aí você pode escolher por eles, se essas empresas se enquadram no nível 1, nível 2 e assim por diante, e esse enquadramento ele vai determinar também, vai ser determinado pela forma como essa empresa aí tem a sua atuação no mercado. Qual o percentual que ela utiliza, como é que é a formação aí do conselho de administração dessa empresa, lembrando que ela é uma SA, uma empresa com capital aberto, né, aberto ao público, como é que ela tem que apresentar os seus balanços, tudo isso aí é definido dentro desses níveis de governança corporativa, e aí você precisa entender disso aí para a sua prova. O nível 1 de governança corporativa, e aqui não tem muito macete, você precisa entender, compreender, e se for o caso, decorar aí para sua prova. Nível 1 de governança corporativa, dentro da B3, ele determina o seguinte: no mínimo uma reunião anual com analistas e investidores, ou seja, uma vez por ano eu reúno analistas e investidores e eu vou abrir para perguntas aí, falar aí sobre o balanço e sobre as informações da empresa. Também exige a manutenção de no mínimo 25% das ações em circulação, que é o famoso free float. Free float é do percentual de ações dessa empresa, quanto estão disponíveis para negociação no mercado. Então lembrando, lá quando eu abro capital na bolsa, eu pego um percentual das minhas ações e eu estou vendendo para novos sócios. E aí ela determina aqui nessa situação que 25% das ações tem que estar em circulação, não pode nem mesmo estar na tesouraria da empresa, tem que estar em circulação no mercado para estar dentro desse nível 1. Além disso, existe o nível 2, que basicamente ele pega todas as ideias do nível anterior e algumas a mais, ou seja, continua tendo a necessidade de no mínimo uma reunião anual com investidores, 25% das ações em circulação, 25% de free float, e além disso existe a realidade de que é obrigatório divulgar o balanço da empresa em padrão contábil internacional. Não posso divulgar de qualquer jeito meu balanço, meu DRE, eu tenho que seguir normas internacionais, que é o IFRS ou o USA GAAP. Então eu tenho que seguir esses padrões. E por que daí ele sobe o nível? Uma empresa nível 2 quer dizer que ela se comunica no mesmo nível com o mercado internacional, que alguém lá nos Estados Unidos, na Alemanha ou na Ásia consegue olhar por esse padrão internacional o balanço dessa empresa e compreender facilmente e escolher se quer investir ou não nesse tipo de empresa. Além disso, o conselho de administração da empresa tem que ter aí pelo menos 5 membros, certo? 2 anos de mandato para cada um deles, com a possibilidade de uma reeleição. Não dá para o camarada ser vitalício aí e ser reeleito aí continuamente aí como conselheiro de administração da empresa. Desse conselho, no mínimo 20% aí tem que ser de pessoas de fora da empresa, ou seja, tem que trazer um amiguinho de fora que não trabalha aqui, que não é da empresa, para ele também palpitar. E lembrando que o conselho aí ele também está sempre de olho aí e buscando novas evoluções e evitar alguns problemas de gestão dentro da empresa. Então, no mínimo 20% tem que ser de fora e um mínimo de 80% de tag along. Tag along, se você não sabe, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. O tag along é uma garantia de que o investidor minoritário vai ter a mesma realidade do investidor majoritário. Imagina o seguinte: eu tenho 100 ações da companhia X e os grandes investidores, os donos da companhia, eles têm a maioria, certo? Normalmente eles vão manter aí acima de 50% para garantir aí a votação, né? Ou pelo menos aí a maior parte dessas ações vão estar aí na mão dos diretores da própria tesouraria da empresa, para que eles continuem tendo autonomia aí e maioria nas votações. Imagine que a empresa X recebeu uma proposta de compra da empresa Y. Então a empresa Y quer comprar a empresa X. Essa empresa, ela chega e oferece assim: olha, eu vou pagar para vocês o equivalente aí a R$30 por ação.
E aí os caras dizem, opa, beleza, hoje a ação está valendo 28, então se vocês me pagarem 30, tudo certo, sem nenhum problema. E aí ela compra a empresa, ela já definiu isso, porque ali são os majoritários, eles têm a maior parte, então essa decisão é tomada de venda para a empresa Y. Só que essa empresa Y, ela olha para os investidores minoritários, que é o professor Wagner e diversos outros que têm ali 100 ações, 10 ações, 50 ações, 300, 500, e diz assim, ó, para vocês eu não vou pagar R$30 por ação, para vocês eu vou pagar 25. E aí a galera tem que aceitar até mesmo aquele valor, e lembrando que daí os outros que venderam essa empresa, as ações ali para a empresa Y, os controladores, né, os majoritários, eles ganharam 30. Por que eu vou ganhar só 25? Ou por que eu vou ganhar 28? Então o tag along, ele dá a mesma condição aí para comprar ações dos minoritários ou dos majoritários. Tag along significa o seguinte: você, empresa Y, quer comprar a empresa X, tem que pagar aí o mesmo valor para ações dos majoritários ou dos minoritários. E aí, nesse caso, ele garante aí, no nível 2, 80%, ou seja, você tem que pagar no mínimo para os minoritários 80% do valor que você pagou para os majoritários. Essa é a ideia do tag along, e aí dentro do nível 2 você já tem que seguir essa primícia. Aí, fora isso, além do nível 2, nós temos aquele nível de governança corporativa que é chamado de novo mercado, que ele também vai seguir a maioria das regras que tem no nível 1, nível 2, e o que vai mudar é que não existe ação preferencial, todas as ações são ações ordinárias, ou seja, todas elas dão direito a voto. Eu não tenho mais a ação PN, quando eu falo em uma empresa listada no novo mercado. Ao invés de 80% de tag along, como era no caso do nível 2, no novo mercado eu preciso ter 100% de tag along, ou seja, você tem que pagar 100% do valor que você pagou para os acionistas majoritários, para os acionistas minoritários em caso de venda da companhia. Essa é uma grande diferença e uma grande proteção aí para os investidores aí, pessoa física e investidores minoritários, que cada vez tem crescido mais dentro da B3. Além disso, o IPO mínimo, né, para uma empresa ser listada dentro do novo mercado, a IPO, oferta inicial de ações, tem que ser de no mínimo 10 milhões. Eu vou abrir capital com 9 milhões, eu não consigo entrar aqui no novo mercado. Tem que ser uma abertura de capital de um valor acima de 10 milhões para eu já entrar sendo listado aqui dentro do nível de governança corporativa novo mercado, e ter também 25% das ações no mercado em circulação, para que as pessoas aí possam adquirir, comprar, negociar. Essa é a ideia do nível 1, nível 2 e novo mercado, quando nós falamos aí de governança corporativa. Aqui tem uma tabelinha da própria B3, BMF Bovespa, pode ver aqui que a gente tirou de lá do site da BMF Bovespa, que facilita muito mais você entender nível tradicional, que é o que não se enquadra em nível 1, ou seja, ele tem a menos aqui, por exemplo. Então existe o nível tradicional, o nível 1, que já é um passo à frente do tradicional, nível 2, que é um passo à frente do nível 1, e o novo mercado. E aí você consegue acompanhar aqui, ó, percentual mínimo de free float, logo no início. Deixa eu mudar a cor aí, vai ficar bem mais fácil aqui para a gente olhar isso aqui, né? Percentual mínimo de free float. No tradicional não existe uma regra, em todos os outros níveis no mínimo 25% de free float, que são as ações que são negociadas em livre circulação. Características das ações emitidas, né? Na tradicional e no nível 1 existe aí as ações ordinárias e preferenciais. No nível 2 permite a existência de ações ordinárias ou preferenciais com direitos adicionais. E no novo mercado, a existência somente de ações ordinárias. O conselho de administração no nível tradicional ou nível 1 precisa de somente 3 membros, conforme a legislação. Já no novo mercado e nível 2, nós temos aí no mínimo 5 membros, dos quais pelo menos 20% aí nós temos que olhar aí para mercado independente, não pode ser de dentro da empresa, eu tenho que trazer alguém de fora. Demonstrações contábeis no nível tradicional e nível 1 é facultativo, eu posso publicar da forma como eu quero, né, dentro do padrão nacional, não pode ser da forma que eu quero, né, mas assim, seguindo a legislação nacional. E
quando eu falo em nível 2 e novo mercado, eu preciso seguir o padrão internacional, escolhendo entre o USA GAAP ou o IFRS, que são dois padrões de contabilidade internacional. Em relação ao tag along, concessão de tag along, nível 1 e tradicional, 80%, certo? Ou seja, eu pago aí 80% aí do que eu paguei para as ações ordinárias, eu vou pagar lá para as preferenciais, certo? Conforme a legislação. No nível 2, eu vou pagar 100% do valor que eu paguei para os controladores para as ações ordinárias e 80% do valor para as ações preferenciais. E no novo mercado, todo mundo recebe o mesmo valor, até porque não existe aí uma situação de ação preferencial em novo mercado, todas elas são ordinárias, né? E por fim, uma outra regrinha aqui, a adoção de câmaras de arbitragem, tipo, se houver qualquer dúvida, se houver aí uma situação para ser discutida em relação ao mercado, eu já tenho que adotar uma câmara de arbitragem do mercado. No nível tradicional e nível 1 isso é facultativo, nível 2 e novo mercado isso é obrigatório, eu já tenho que ter essa definição ali no momento do IPO, da abertura de capital. É importante você também decorar, estudar esse ponto aí de níveis de governança corporativa. Lembra, tradicional, tranquilo, é o normalzão. Nível 1 vai ter algumas mudanças, nível 2 vai seguir todas as mudanças ali já acontecidas no nível 1 e algumas a mais, e o novo mercado aí que realmente ele vai ter como principal característica não haver aí mais as ações preferenciais, e isso facilita muito aí o trabalho, principalmente aí quando a gente fala aí em gestão e tratamento igualitário para todos os acionistas. Na hora de investir também tome cuidado, sempre vale a pena ficar de olho, e tudo isso aí é importantíssimo para sua prova. Aguardo você para a gente buscar juntos a sua certificação de CPA 20 na próxima aula. Tchau, tchau!